Eu, Jerry Siegel, o co-criador do Superman, lancei uma maldição sobre o filme do Superman. Espero que seja um super fracasso. Espero que os fãs leais do Superman se afastem dele em massa. Espero que o mundo inteiro, ao se dar conta do fedor que cerca o Superman, evite o filme como uma praga. Jerry Siegel, carta datilografada em 1975. Olá, meus amigos, bem-vindos à parte 2 e final da nossa análise da live de 10 horas da Liga Nerdola sobre a obra de arte que foi o filme do Superman. Lembrando que aqui nós estamos também analisando o pós-hype, né? A gente está analisando a mudança de atitude das pessoas em comparação com as atitudes passadas, observando certos movimentos suspeitos e estamos falando para além da Liga Nerdola, né? Inclusive, eu queria comentar aqui nesse vídeo. Eu falei no vídeo passado que é muito estranho quando, de repente, pessoas que se incomodavam com diálogos expositivos, que não gostavam de overaction, né? E o Nicholas Hoult é extremamente exagerado como Lex Luthor. Há quem diga que ele é o Lex Luthor. O Oi Luiz disse que ele é o melhor Lex Luthor. Nunca assistiu Smallville, né, coitado? E quando pessoas que sempre se incomodaram em perceber essas coisas, de repente mudam de ideia. E mudam de ideia por algum tempo, porque agora eles estão. Os que dependem de fazer crítica de filmes, que não é o caso do Wagner, por exemplo, não é o caso do Nerd de Família, vão aos poucos voltando atrás. E aumentando, intensificando o xingamento com o James Gunn, e de repente o Zack Snyder começa a ficar um cara legal de novo. O cara que fez, segundo certos indivíduos aí da Liga Nerdola, um Superman genocida. Vamos lá, gente. Antes de entrar na live, como eu disse, é muito estranho ver isso, né? Eu já comentei com vocês que o Iago Martins, o pastor Iago, que ainda vou fazer uma refutação ao vídeo dele sobre o Jesus histórico, aliás, sobre a historicidade de Jesus, né? Ele fez um vídeo e fez também uma live em que estava o Jurandir Gouveia. E o Jurandir Gouveia, cara, ele é um cara que analisa storytelling. Como é que pode esse cara não enxergar nenhum defeito no filme do James Gunn? Ele tem experiência cinematográfica. O que justifica isso? Mas eu quero fazer um comentário de uma coisa que ele falou na live com o Iago. Ele faz uma insinuação que o Enorme fez também sobre o Snyder apresentar o Superman sem camisa, dar uma sexualizada no Superman, e que o Snyder adora homem sem camisa, que basta você ver 300, eu não sei como ele esperava que os caras em 300 se vestissem de terno e gravata, mas ok. Insinuando uma boiolagem da parte do Snyder, né? E da parte dos fãs do Snyder também. E que aí no James Gunn não, tem umas moças com decote, a Cat Grant, que ele não sabe o nome, está com decote. A Lois veste igual um moleque, né? Mas tudo bem, não vou fazer de conta que não. Eu não sei se ele reclamava, mas todo mundo reclama das câmeras lentas do Snyder, né? Eu queria perguntar agora, Jurandir, porque eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo. Você gostou da câmera lenta na piroca balançando no primeiro episódio de Pacificador? Era um pintinho pequenininho, né? Mas balançava, você viu? Tinha outras pirocas, você assistiu? James é um gênio, né? Essa câmera lenta tá melhor, né? É menos gay essa câmera lenta? O que você acha? O que você achou dela? Gostou? Faz um vídeo falando sobre como o Pacificador é o perfeito capítulo 2 para o filme do Superman, que é pra família, o filme da família. E adorar ver você falar sobre storytelling nesse caso. Mano, o Iago tem a coragem de comparar o monólogo patético do Superman, porque é um monólogo, né? Aquele diálogo expositivo ridículo
Porque eu sinto, porque eu erro todos os dias, né? Com o Mercador de Veneza. O cara seguiu o caminho do James Gunn, né? Porque o James Gunn é assim. O filme tem algo de Maverick. O filme tem algo. E eu vi, cara. Eu vi caras da Liga Nerdola falando isso, vendo o voo do Superman, falando: olha, é Maverick. E val, gozando, né? Chua. O cara. Porque Godzilla Minus One também tem. Porque. Todo filme foda, ele dizia que tava lá, no filme dele. O cara teve a coragem de mandar essa. O cara comparou James Pedogan com Shakespeare. E um diálogo expositivo merda que qualquer moleque de 10 anos escreveria melhor com o diálogo forte do judeu no Mercador de Veneza. Procurem na internet que vocês vão saber. Então é nesse nível. Esse é o nível do descaramento, esse é o nível da estranheza, esse é o nível da safadeza que você vê acontecer e que você tem que olhar para isso e não estranhar, senão você está perseguindo. Porque a galera da direita é muito vitimista, né, mano? E falando em vitimismo, eu quero começar com vocês mostrando uma coisa muito interessante que aconteceu na live. E que eu acho que, de certo modo, nós Nova Gênesis, somos responsáveis por isso. Dá uma olhada. E se querem falar de ressignificação, pra mim, o fato dele ser um invejoso assumido, eu sei que não era a intenção. Mas isso é crítica pra quem é a galera invejosa? Claro, quem é a galera que sim, faz tudo na claro. base do rancor? Pra mim, ali é isso, cara. Aquele monólogo do Lex Luthor pode ser mesmo, usado pra qualquer esquerdista. Sim. Qualquer esquerdista. E, cara, vou dizer uma coisa pra vocês. O James Gunn pode ter errado bastante, mas nisso ele acertou em cheio, porque o Lex Luthor O vilão. é aquilo ali. Sensacional. Exatamente aquilo Sensacional. ali. Exatamente aquilo ali. Como ele pensa sobre o Superman. Inclusive o James Gunn tinha dado uma entrevista anteriormente falando algumas coisas meio esquisitas sobre o Lex Luthor, que ele era como se fosse um artista que olhava o Superman como os artistas olham a IA hoje em dia, entendeu? Eu falei assim, não é isso, entendeu? James Gunn não é isso. Mas ainda bem que ele não colocou isso dentro ali do filme. Então o Lex Luthor tem o ímpeto realmente da inveja e assume isso, né? Eu sei, eu não sou burro ao ponto de pensar que a minha força motriz não seria inveja. Claro que é inveja. E eu assumo esta merda. E é isso que me dá, que me joga pra frente, né? Sensacional, cara. Sensacional. Adorei. Muito bom, rapazes. Então, tirando a parte do delírio, porque o que eles estavam falando um pouco antes é que a parada da inveja lá do James Gunn tem a ver com, porque tá representando esquerdistas, que se encaixa com qualquer esquerdista. E é a viagem dos caras, né? Os caras vai batizando o filme, né? Vai pintando com as cores que tornam o filme mais agradável para eles. Mas e esse ato falho aí, senhores? O que vocês me dizem dele? Primeiro ele chama o James Gunn de Lex Luthor. E o Lex Luthor não é assim, tá? Isso é conversa, besteira, eu já falei antes. Mas isso aí é o James Gunn se declarando. É o James Gunn se expressando. Falando da motivação dele, das motivações que ele tem. Você vê que ninguém fala Superman, né? O Superman do James Gunn. James Gunn tá espalhado, ele tá na abertura e como personagem, ele tá lá. No Cryptic Commandos, ele tá representado pelo irmão e pela Justice Gang em Pacificador. Ele tá em todo lugar, cara. Em todo lugar. Mas e esse ato falho, hein, mano? Olha só, esse cara, eu aposto, ele acredita no que a gente fala aqui. Eu tenho certeza. Só que não pode aceitar. Por diversos problemas, por diversos obstáculos. Depois você vê que, de novo, um pouquinho mais pra frente, ele inverte, né? Primeiro ele fala Lex Luthor querendo falar do James Gunn, e depois ele fala James Gunn querendo falar do Lex Luthor. Ele ouviu aqui, tenho certeza que ouviu. Agora, por que acontece o lapso? O Jung tem uma teoria muito interessante sobre o lapso, ligada aos complexos. O que são complexos?
são fragmentos que são dissociados da nossa psique e que todo mundo tem e que se formam por meio de traumas. Aí quando você fala em traumas, às vezes você pensa numa coisa muito imensa. Não precisa ser tão imensa. Pode ser um trauma, um cara de repente se deparar com uma coisa que faz muito sentido para ele e a vida profissional dele, a vida espiritual que ele está assumindo, não permitir que ele siga nessa direção. Que é o que eu acho que acontece aí. E é muito interessante a descrição do que os complexos, que são fragmentos de psique, fazem com as pessoas. Eu vou ler aqui um trecho para vocês de A Natureza da Psique, do Jung, na página 44. Ele fala do trabalho dos complexos, né? Ele está falando se os complexos têm mesmo vida própria, se eles têm consciência deles próprios. E que ele fala que essa questão ocupou ele muitas vezes, pois os complexos se comportam como os diabretes cartesianos e parecem comprazer-se com as travessuras dos duendes. Põem em nossos lábios justamente a palavra errada. Fazem-nos esquecer o nome da pessoa que estamos para apresentar. Provocam-nos uma necessidade invencível de tossir, principalmente no momento em que estamos no mais belo pianíssimo do concerto. E aí ele vai dando vários exemplos desse tipo. É o ato falho. Mas o ato falho testemunha de algo interno. Acontece 2 vezes, cara. 2 vezes. Você sabe, não sabe? Você sabe. Você sabe da relação do James Gunn com o Lex Luthor. Você pode não querer aceitar, mas você sabe. Você pode rejeitar, mas o diabrete aí dentro de você vai sempre fazer você trair-se a si mesmo. Guardem isso. Agora eu vou trazer para vocês aqui 3 momentos absoluto cinema da Grace na live. Porque essa mina não é ninguém. Não sei se ela é enrosco do Wagner ali. Foi chamada pra live, os caras gadaram a menina a live inteira. Mas eu quero mostrar 3 momentos em que ela mostra ali que ela não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Observe o comportamento dos caras e a gente vai conversar sobre as coisas que ela falou. Vou colocar na sequência os 3 momentos. E depois a gente conversa sobre tudo. É isso aí. Perfeito. Eu não Mas senti isso Mas no é Superman. geral. Inclusive, acho que uma pergunta legal que a mensagem não sobrepõe o entretenimento. É isso que foi uma Exatamente. coisa que a gente debateu anteriormente sobre a questão mais problemática, mais polêmica, que é a questão do conflito. Você traçou algum paralelo entre o conflito da Borávia com algo que acontece no mundo real, quando você estava assistindo? Sim, Com o quê? com certeza. Das guerras que estão acontecendo hoje. E inclusive, o meu primeiro pensamento foi, tá, imagina se existisse mesmo um Superman, eles estão trazendo o Superman, tipo, para o mais próximo da realidade. Para mim foi isso que eu senti. Tipo, se existisse um Superman, muito provavelmente, se ele tentasse evitar uma guerra, ele seria cancelado? Muito provavelmente não, tipo, é praticamente impossível ele não ser cancelado de qualquer lado, qualquer coisa que ele fizesse, entendeu? Eu acho que hoje em dia seria, na realidade, o pior momento para se ter um super-herói de verdade. Porque o pessoal ia tomar partido. Se Mas, você ô, pensasse... Wagner, olha que legal Ó. que ela falou, porque ela, independente de quem são os dois lados, pra Sim. ela passou mais a mensagem do agente diferencial que o Superman seria. E acho que esse é o foco, né, cara? O filme é do Superman, certo? Sim. Então, demonstrar a diferença que ele faria, independente de quem são as duas partes, James Gunn acertou de novo, se ele conseguiu passar. Porque mostrou um povo oprimido por um povo com armamento. Sim, ele foi lá e pegou os terroristas. Ele pegou os terroristas. Cara, Mas eu acho que por mais neutro que que o Superman fosse, se existisse de verdade, tipo, imagina, eu evitei uma guerra. Nunca as pessoas iam ver do tipo, ele evitou uma guerra. Porque tá tão polarizado que, independente de qual guerra ele evitasse, iam colocar ele em alguma das bolhas. Mas, Grace, olha que legal. E dentro disso que você tá falando,
você percebe que, assim, iam colocar ele, né, como vilão ou como herói de um dos dois lados, e 90% das pessoas que estariam fazendo isso era aqueles macacos do Twitter. Você tá Cara, eu ia entendendo, falar não? dos macacos É do a Twitter. ilusão do bot. Vocês já viram aquela história da internet que não existe, né? Que a gente tá Sim, a vivendo. internet morta. Então, assim, tipo, pra mim, a Lois é das minhas personagens preferidas, com certeza. Tipo, da parte de toda a DC, eu gosto muito da Lois. Eu sempre gostei muito de acompanhar o casal, Lois e Clark. Então, eu sou muito chata em relação a escolha da atriz, a escolha do ator, tipo, a interação entre eles e tudo mais. Então, assim, tipo, o que eu levei em consideração para analisar, né, essa parte mais romântica? Que ele colocou meio que um Superman mais novo, né? Tipo, se a gente for comparar com os anteriores, geralmente eles já pegam, tipo, o Clark e a Lois já num relacionamento de bastante tempo, de anos e tudo mais. Você tá falando daquelas séries, tipo Lois e Clark, que teve, e teve alguma recente também, né, que explorava o relacionamento dos dois. A última série mesmo que eu assisti foi a de Smallville. Eu não vi essa nova. Porque eu não gostei da atriz que escolheram pra fazer a Lois. Então, tipo, eu não fiquei com vontade de assistir. Antes Aí de Smallville tinha uma Lois e Clark, né? Acho que é de antes de Smallville. Bem antigo da tinha Warner. as aventuras de Lois e Clark também, que é bem Acho que é isso. antigo. Daí eu até revi, porque aquele casal eu gostava muito. Que era a Lois de cabelo curtinho. E depois, assim, a de Smallville, a Lois e o Clark de Smallville, o Tom Welling e a Erika Duress, pra mim, eles tinham uma química muito boa. Engraçado é que quando o Wagner pergunta, ela dá uma olhada para a esquerda, ela dá uma lambida, uma lambida no lábio, assim, uma umedecida no lábio, engole meio em seco. Aí o Wagner pergunta: Ah, você pensou em algum conflito? Sim, ela fala. Aí ele: Qual? É lá nos conflitos que estão acontecendo no planeta. Eu arriscaria dizer que ela não sabe dizer quais conflitos são esses. Eu arriscaria dizer, não tô querendo chamar a moça de alienada, não, mas eu tenho quase certeza que ela não fazia ideia. Aí ela dá aquela acessada no hemisfério esquerdo, né? Olha para a esquerda assim e começa. Ah, porque seria o pior momento para o Superman existir e que não sei o quê. Aí o Giga dá uma, meu Deus, que coisa incrível que você falou, que se o Superman interrompesse uma guerra hoje ele seria cancelado, não importa de que lado ele estivesse, que é o pior momento para haver um Superman. Ela vai falar algo parecido com isso no segundo, né? Na segunda fala dela. Mas percebe, cara, o que essa menina tá fazendo aí? O que ela tá fazendo aí? Ela que perguntou se Batman teve alguma coisa com Mulher Maravilha, ou Superman teve alguma coisa com Mulher Maravilha. Agora, essa conversa surgiu porque ela perguntou se eles acharam o filme lacrador. Ela tá aí pra encher linguiça, porque os caras têm que fazer 10 horas de live. Por que os caras têm que fazer 10 horas de live? Pode perguntar ou é perseguição ainda? Você vê que quando eles começam a falar, ela volta a falar, né, de polarização e de cancelamento. Se você juntar com a frase que ela fala primeiro sobre ser o pior momento para o Superman aparecer, não é só que é o pior momento. É que é impossível, enquanto essa polarização política existir, que o Superman apareça, que o herói nasça. Tem um livro que a gente vai estudar bastante, Tipos Psicológicos, do Jung. Porque lá ele explica todo o processo do nascimento de uma nova imagem de Deus, de um novo símbolo. Jesus era uma imagem de Deus. Jesus era um símbolo. Você goste ou não, esse símbolo está perdendo a força a cada dia que passa. E o próprio processo de derrocada do símbolo já era um novo. Então, o Jung fala que
Para que o símbolo nasça, é preciso que o fluxo da libido se afaste dos extremos e formule o símbolo como uma união de contrários. Mas essa união de contrários, veja bem, escute bem, é irracional. A união dos opostos é irracional. Então, quando você me ouve falar Superman é Messias, Superman é Cristo. Ah, que absurdo, que loucura, exato. Parece louco, parece absurdo, parece irracional, assim como dizer que o homem vai nascer de uma virgem. E o Jung traz esse exemplo em tipos psicológicos. Também é um absurdo. No limite da crise humana, quando o novo símbolo vai nascer, ele vem de onde ninguém espera e ele vem por meios e mecanismos totalmente impossíveis e inesperados. E aí o Jung fala que por que é assim? Porque os opostos são racionais, ou seja, todos os opostos são racionalizações. Seja você de direita, seja você de esquerda, você passou por um processo de racionalização que te colocou no oposto. E eu posso garantir para você que quem não quer que a humanidade recupere sua alma, também não quer que você saia dessas polarizações. Essa galera aqui está polarizada, porque eles começam a fazer atribuições loucas. Isso que o Giga fala dos macacos, porque iam cancelar e eram os macacos. Cara, é a direita que é acusada de ter bot, sempre, em todo lugar, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sempre. O Zack Snyder sempre foi acusado de ter bots. O James Gunn está fazendo duas coisas, com três coisas. Uma é mística, nós já falamos sobre ela. Outra é vingança, porque o universo de si do James Gunn é também uma arma. Então ele está se vingando dos caras que o cancelaram, que eram grupos de direita. Claro que, entre aspas, extrema-direita. O James Gunn foi cancelado pela direita. Os macacos representam a direita. Os bots da direita, que o Bolsonaro tem, que o Zack Snyder tem. E a terceira coisa, ele está apontando para os fãs do Zack Snyder, que vão chamar esse Superman de merda. Tá tudo ali. E é significativo, né, que seja um símbolo em três partes. Então, o Wagner tem um dado momento dessa live que ele fala, não, porque quem usa essa tática derrubou o James Gunn, ai tadinho, né, James Gunn, inocente, foi derrubado, e ele é tão inocente que ele virou CEO da Warner, né, da DC. Como é que pode, né? E vocês contribuindo para ele chegar mais longe, Liga Nerdola. Ele quer insistir que isso aí é uma representação da esquerda, porque a esquerda que cancela. O Wagner, que na treta da Liga Nerdola com o Tiff, disse que era legítimo. De algum modo, algum tipo de cancelamento. Foi uma treta isso aí, no passado. Mas enfim, enquanto a polarização política existir, o novo símbolo não vai nascer. Lembre-se disso. E a última fala dela é um primor de burrice, né, mano? E os gados tentando salvar o que ela tá falando é uma vergonha. Vamos lá, gente. O que ela disse? Olha a besteira que ela fala. Olha o tipo de gente que tá aí te dizendo, você não pode gostar do filme do Snyder, viu? Você não pode, porque tá errado, porque não tem a essência do personagem. A gente vai mostrar o Wagner bostejando sem fim. E aí, inclusive, eu vou chamar o Wagner do Antigo Testamento, ou antes da Irmandade, para me ajudar a refutá-lo. Vamos lá. Olha o que ela fala. Que o James Gunn escolheu um Superman mais jovem, porque nas versões antigas ele e a Lois já estavam num relacionamento há bastante tempo. Qual versão antiga isso acontece? O do Christopher Reeve? O do George Reeves? Não acontece nenhuma. E gagueja, né? Não sabe o que tá falando. Aí o Wagner corre para salvar, né? Corre para socorrer. E é engraçado, você viu os caras falando, não, porque ela é muito do anime. Tem uma hora que eles falam que ela é nerdola porque ela tem um Naruto na parede. É isso aí, gente. É assim que os caras analisam.
Entendeu? A Miriam não manja nada, mas ela tem um Naruto na parede, ela é nerdola. Sacou? É assim que funciona. Eles analisaram o filme do James Gunn assim, com alguma motivação a mais, claro. Aí o Wagner corre pra salvar, tenta puxar a série nova, né? Superman e Lois, que ele chama de Lois e Clark, porque ele também não sabe o nome, porque o Wagner não sabe nada de Superman. Absolutamente nada. Ele tá aí defendendo esse filme com outro interesse. Que eu não posso falar qual é, senão eu tô perseguindo eles. Aí ele tenta salvar ela. Aí vocês viram o que ela fala, mano? Não, não é essa não. A última que eu vi foi Smallville. Eu não assisti essa porque eu não gostei da atriz que faz a Lois. Ai, cara, chega a doer. Em Smallville, o Clark e a Lois se conhecem somente na 4ª temporada. E a Lois nem fica na temporada inteira. A partir da 6ª temporada, a Lois começa a perceber que gosta dele. E isso vai se desenrolando, desenrolando, até eles realmente começarem a ficar juntos na 9ª temporada. Então fala pra mim de onde essa menina tirou isso, mano. De relacionamento há muito tempo e tal. De onde? De onde? Se pá, é o primeiro filme que ela assiste do Superman. Aliás, a primeira produção de Superman. Tá aí porque é amiga do Wagner. Tá aí porque tem Naruto na parede. Dizendo pra você que o filme foi maravilhoso. Do alto da experiência dela assistindo Smallville. Diz ela, que eu duvido. Nossa, constrangedor. Obrigado, Leonardo. Obrigado, irmão. O Junito mandou mais R$10 sem Snyder, sem like. Falar que o filme é bom porque tá fiel ao HQ não ajuda muito. Porque Ué. a massa aprendeu a acompanhar pelo cinema, não pela HQ. Salve Não, pureza, seu lindo. Ô, Junito, você só tá querendo causar, bicho. Você tá completamente viajando. O quadrinho é o ponto de referência, bicho. É. Se você não for fiel ao quadrinho, você vai ser fiel ao quê? Ao Snyder? Se foi isso que você tá dizendo, eu entendo o seu ponto. Mas não é o que a gente esperava, entendeu? A gente esperava algo mais conectado com o material base mesmo, E né? não é que o filme tá fiel ao HQ. O filme é uma HQ na tela, É. assim, tá ligado? Mas não- Passando não na tem tela, é uma HQ HQ. O James Mas eu Gunn gosto do fez Snyder também, tá? Embora eu esteja magoado. Ó, o James Gunn foi mentir ali, falando que ia se basear em All Stars. All Não se Stars, baseou em exato. nada. Tem nada. Não A única tem coisa nada ali. que remete a All Stars é essa questão episódica que existe na estrutura lá do All Stars. Meu Esse Deus. comentário do Junito, pra mim, é um problema. Ele quer briga. Mas é um dos problemas que eu tenho com o trabalho do Snyder, que eu tenho essa sensação, e quando eu acompanho as discussões no Twitter, reforça ainda mais essa impressão. As pessoas que gostam dos filmes do Snyder, do Superman do Snyder especialmente, elas não gostam do Superman. Então, quando elas veem alguma coisa do Superman mais próximo ao que ele é nas HQs, ou até nas animações do Bruce Timm, enfim, né, como ele foi mais conhecido por aí, eles não gostam. Eles rejeitam, porque eles não querem o Superman. Eles querem aquela visão soturna e dark, depressiva. A visão aí. Justice do Superman que o Snyder queria. Então, pois é, e pra mim isso é um problema, porque você tá popularizando uma visão, uma versão totalmente distorcida, que é uma coisa que, por exemplo, me incomoda no que a gente tem visto nas produções oficiais do Homem-Aranha ultimamente. Uma coisa que eu até falei com o Marcos bastante, né, sobre essa questão desse desenho novo do Homem-Aranha, que pra mim é um what if. Adoro. É um what if, só que muitas pessoas vão conhecer, muitas crianças, enfim, a molecada da nova geração vai conhecer o Homem-Aranha por essa versão escrota que não tem nada a ver com o personagem. Isso aí é triste, viu? E é uma tristeza, porque eles podem até gostar, mas eles não é o Homem-Aranha. Não é do Homem-Aranha que eles estão gostando, é desse negócio esquisito ali que não tem nada a ver com o personagem. Sim. Isso é um problema. Quando você o Wagner, esse Homem-Aranha que você tá falando é aquele ajudante do Lonnie Lincoln, né? Que é o protagonista. Isso. Pois é, então, olha que merda. A sua primeira impressão é muito ruim, cara, porque, esses são os produtos oficiais. É a animação oficial da Marvel atualmente, da Disney, que vai apresentar. Tipo, não é uma versão alternativa. Quer dizer, ela é, mas ela não é assim que ela vai ser vista, que ela vai ser consumida.
Porque é o produto oficial, não tá no meio do What If, tá? Tipo, essa é a animação do Homem-Aranha no É o momento. que tá tendo, é isso aí. É, Eu é a mesma concordo coisa do que- Homem-Aranha do Tom Holland. É um Homem-Aranha muito descaracterizado, que não. Pois é, então, ele levou 3 filmes pra ter o arco dele mais ou menos de amadurecimento e terminar parecido com o que o Homem-Aranha deveria ser, que a gente ainda nem viu. Então, qualquer moleque que conheceu o Homem-Aranha pelo Tom Holland não sabe o que é o Homem-Aranha. Eles conhecem aquele moleque fã do Tony Stark, enfim, né? Mas isso é uma coisa que eu acho muito problemática. Tipo, é a parada da essência do personagem. Não tem problema você ter essa versão Injustice do Superman. Ver como é que seria um Superman mais brutal que decide realmente consertar o mundo e ser o governante que né, ele poderia ser. Mas isso tem que ser uma versão alternativa. Tem que ficar claro. Não pode ser o Superman do cinema, a versão... Porque senão você tá apresentando o personagem de uma forma totalmente descaracterizada que vai fazer muitas pessoas acharem que gostam do personagem que, na verdade, não tem nada a ver com o personagem, de fato. Aí, então, né? Aí você vê o fundamento do moleque. Eu tenho... É por isso que eu não gosto do trabalho do Snyder. Vai vendo. O mesmo cara que agora há pouco falou que o Superman e a Mulher Maravilha, o Batman e a Mulher Maravilha tiveram uma longa fase juntos. Aí eu não gosto. E aí quando eu leio o Twitter, ô Wagner, vai tomar no cu, porra. Sério mesmo? Sério mesmo? A tua fonte é o Twitter? É de lá que você conclui as coisas. Porque aí quando eu leio no Twitter, reforça. Quem gosta do Zack Snyder não gosta do Superman. Como que você sabe? Porque você ouviu falar? Porque você ouviu a Lacrolândia falar? Embora não foi a Lacrolândia que começou. Foram os conservadores. Eu vou trazer isso para o canal, aguardem. A gente vai ver de onde veio o ódio ao Zack Snyder. Talvez a gente veja um pouco hoje, de alguma maneira. Cara, acorda. Olha que bosta que você tá falando. Então quer dizer que as pessoas que gostam do Zack Snyder, do Superman do Zack Snyder, não gostam do Superman. Quem é que tá falando isso? Um cara que nunca abriu uma HQ do Superman na vida, que não sabe nada sobre o personagem, que vai falar um absurdo já já e a gente vai mostrar. É isso aí, você que é inscrito do Traje Cômico, é isso aí, tá vendo? Quando ele fizer uma pesquisa, te trouxer algum vídeo, parece muito embasado, lembre-se que ele é um sofista. Ele se especializou em parecer ter razão até quando não tem. Então ele tá falando aí do alto da autoridade que ele não tem, um absurdo. Eu curto pra caralho, pra mim a versão definitiva do Superman nos cinemas é o Superman do Zack Snyder. Você vai falar que eu não conheço o personagem? Ou que eu não gosto do Superman? Vai assistir meus vídeos pra ver se você consegue fazer isso. Cara, é impressionante como esse cara é vazio. É a mesma bosta, a mesma bobagem que o truta dele lá falou, o ceifeiro. 2 caras que nem de Homem-Aranha eles conhecem, porque já começaram errado, começaram no Ultimate. Não é à toa que ficaram com a calcinha molhada com o novo Ultimate, que seguem comprando material da Marvel, mesmo a Marvel empurrando no rabo deles todo dia. Tem muito fã de quadrinho que é Mulher de Malandro. Eu tô nessa aí também, infelizmente. Por mais que a Run esteja uma merda, por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que esteja sendo uma tortura ler aquela desgraça, a gente continua comprando simplesmente porque ama o personagem, porque tem esperança que uma hora essa merda acabe e volte a ter boas histórias. Você viu aí, né? Esse é o cara. Esse é o cara que tá querendo... Mano, você viu o Giga? Não, o cara tá querendo briga. O Junito tá querendo briga. Essa é a imparcialidade deles. Essa é a análise que eles estão fazendo do filme. E aí ele fala, né, que as pessoas, quando veem o Superman mais parecido com as HQs, só um retardado passaria essa vergonha de dizer que o personagem do James Gunn parece com as HQs. Que é o que vocês ouviram todo mundo falando, provando. Meu amigo, você no YouTube, você tá num mar de engano. A teia de mentira do Império é gigantesca. Por isso o Philip K. Dick falou, é um labirinto.
É um labirinto. De repente você encontra um cara e fala, esse cara aqui é a saída, esse cara aqui é um cara foda. Investiga direitinho e você descobre merda. Eu já respeitei esses caras pra caramba. Olha isso. E aí, cara, ele evoca o Bruce Timm. Ou parecido com as animações. Porque essa galera adora dizer, porque era tão legal que eu chegava do colégio e eu ia assistir a Liga da Justiça Sem Limites. Deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns trechos de A Morte do Superman e Liga da Justiça Sem Limites do Bruce Timm. E me diz se isso é mais parecido com o trabalho do Snyder ou com essa porcaria que o James Gunn cagou no cinema. Quem é o roqueiro? Você não acha? Eu não sei. Ele está usando o escudo do Superman. Ele também tá de preto. Ótimo. Superman ruim e Superman pior ainda. Metrópolis está indo muito bem sem você. Não sei se aprovo seus métodos. Não preciso da sua aprovação. Não percebeu? Não é necessário aqui. Metrópolis está sob minha proteção, agora e sempre. Só por cima do meu cadáver. Era uma arma de kryptonita? Isso não é coisa do Superman. Seja lá o que for, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha! Aqui não é seguro. Fuja. Está tudo bem? Que estranho. Superman! Pra onde ele foi? Confirme, temos contato visual. Atenção, fogo! Tática 7. Ataque frontal direto. Após horas de intensa batalha, o coração da cidade está em ruínas. E a devastação continua, mas a pergunta na boca de todos é: onde está o Superman? Seria uma doce vingança. Mas trato é trato. Que trato? Exoneração da pena dele em troca da ajuda. Tudo que ele fizer será responsabilidade sua. É um preço muito alto, mas é melhor do que a alternativa. Eu sabia que não mudaria a opinião dele. Ah, é? Por quê? Porque eu já senti as mesmas tentações que ele. São muito fortes.
Ah, quer dizer que você não é tão mansinho assim. Eu não merecia nem a minha primeira medalha. Vamos chamar o Electron ou o Aço para dar uma olhada antes, para ver se o Luthor está dizendo a verdade. Pelo menos alguém mantém a cabeça fria. Não há tempo para isso. Peraí, você não pode. Chega, agora não sou mais bonzinho. Capitão, por favor, deve haver outro jeito. Ainda quer lutar? Será que não vê que é inútil? O Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um problema muito diferente. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força! Preciso falar mais alguma coisa? Por uma década, o Oi Luiz falou isso, né? Que por uma década as pessoas foram enganadas acreditando num falso Superman. Por mais de uma década, as pessoas assistiram Smallville, aonde o lado negro do Superman era muito destacado. As animações do Superman, casca grossíssima. Essa fala dele de eu ando no mundo como se ele fosse de papelão. Agora eu te pergunto, ele precisando se conter desse modo, você acha que ele vai ser o senhor sorriso do Corn Sweat? Ou um cara mais introspectivo e um pouco mais atormentado como o do Henry Cavill? Ah, porra, mano, é óbvio. Vocês não querem profundidade, vocês querem um negócio raso. É o que eu falei do Jurandir Gouveia agora. O cara deu uma aula sobre personagens que tem uma dimensão, que tem duas dimensões. Aí ele assiste esse filme de personagens totalmente planos e é incrível, maravilhoso, obra de arte. Isso é normal, gente? Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é espontâneo?
E esse moleque falando isso. Esse moleque falando. Então, tá aí, vocês viram aí. O Superman anda pelo mundo como se fosse papelão. E prédio que destrói o caralho a 4. E aí você ainda pode pensar assim, mas naquele episódio lá do Shazam, o Shazam inclusive sai da Liga da Justiça dizendo que eles estão agindo como vilões. Aquele é o episódio 20 da Liga da Justiça Sem Limites. O episódio 39 é o que ele luta com o Darkseid e eles arregaçam a cidade de novo. O Shazam que estava sendo enganado. Porque o Lex Luthor armou aquela luta entre o Superman e o Shazam. Chamado de Capitão Marvel aí, né? Então, não. Shazam não tinha razão. O Shazam tem essa personalidade. Aliás, quando ele era da Fawcett Comics, ele era o maior rival do Superman. E ele tinha uma família. A Mary Marvel, o Capitão Marvel Jr. A família do Superman começa a ser construída a partir daí. Para rivalizar com o Capitão Marvel. O Shazam. Ele é um bom moço. Ele é todo bonzinho, ele é todo gente boa. Essa personalidade nunca foi do Superman. Vocês estão loucos, cara. Não, pior. Vocês estão mal intencionados. Essa é a verdade. 10 horas de live, mano. Na moral, não dá, né? Isso não chega a ser mentira. De fato, a caracterização física de um personagem não necessariamente interfere na história como um todo. Mas eu quero que você me responda, sinceramente, o que você acha que aconteceria se o Homem-Aranha nos cinemas, especialmente assim, a primeira versão live action do Homem-Aranha nos cinemas, fosse lançada com esse uniforme aqui? Honestamente, fala pra mim, você acha que os fãs reclamariam? Você acha que os fãs iriam falar, meu Deus, o que fizeram com o uniforme do Homem-Aranha? Não tem nada a ver, essas nunca foram as cores dele. O roteirista, sei lá, o produtor poderia até utilizar uma questão conceitual para falar, não, é porque a gente quer desconstruir essa ideia de que verde e roxo são cores de supervilões, porque sempre usam roxo e verde para supervilões, né? Então a gente pensou em mudar, em fazer o Homem-Aranha ser verde e roxo, e o Duende Verde, na verdade, vai ser o Duende Azul, e aí ele vai ser azul e vermelho. Olha como eu consigo até pirar nesses discursos identitários, pode até falar, porque eles sempre fazem os super-heróis com as cores da bandeira dos Estados Unidos, você já reparou nisso? Tem muitos super-heróis que utilizam vermelho e azul, que são as cores da bandeira americana. Então a gente achou que seria legal para quebrar padrões, para quebrar paradigmas, para quebrar tabus, colocar as cores da bandeira americana no supervilão. Toda uma explicação conceitual, enfim. Dane-se, os fãs iam odiar, iam detestar. Sabe por quê? Porque a representatividade visual também é importante para um fã. Sim, o fã, ele quer ver no live action, na adaptação cinematográfica, ou até na adaptação para um desenho, para um jogo, ele quer ver a versão mais fiel ao personagem que ele conhece e ama. E isso é importante dizer também. É a versão que o fã ama, que o fã conhece. A versão, obviamente, mais popular do personagem. Porque uma outra desculpa que vivem utilizando é: não, mas essas fábulas da Disney também são adaptações das histórias originais. Elas não são exatamente como a Disney conta. Sim, só que a Disney é que popularizou aquela fábula, especialmente no Ocidente. E eu vou trazer agora para vocês vários exemplos, utilizando o meu personagem favorito, do quão chato um fã pode ser com a adaptação, do quanto a gente pode se incomodar com as coisas mais bobas. E assim, eu nem vou falar por todos os fãs do Homem-Aranha, com certeza muitas coisas eu vou apontar aqui e alguns fãs vão falar, isso aí não me incomoda. Mas enfim, talvez outras coisas que incomodem eles não me incomodam, só que a gente pode se incomodar com as coisas mais bestas. Então, voltando ao exemplo que foi... Obviamente, comecei com esse exemplo mais radical do uniforme porque qualquer um conseguiria entender. Tipo, pensa no seu personagem favorito, tá? Seja ele quem for, sei lá, é o Batman. Agora pensa que vão fazer um Batman com um uniforme laranja. Não, mas é que no Batman ele precisa de um uniforme preto porque ele é um vigilante noturno, né? Então laranja chamaria muita atenção. Sei lá, pensa num Batman sem as antenas, então. E pode até ter uma explicação. Pô, aquelas antenas elas atrapalham no combate, não são legais. Então simplesmente tiraram as antenas do Batman. Ele precisa necessariamente das antenas pra ser o personagem que combate o crime durante a noite? Não, mas é uma marca registrada do personagem. Enfim, pensa em qualquer personagem que você quiser com uma descaracterização estética nele mesmo. Se for o seu personagem favorito, eu tenho certeza que isso vai te incomodar. Se não te incomodar, mano, sei lá, pra mim você não deve ser tão fã assim, então. Se você aceita que façam qualquer coisa com o personagem que você mais admira, que você mais ama, um personagem que, se é o seu favorito, deveria ser importante pra você, ou não que deveria, mas assim, seria esperado que fosse importante. Algum cara que talvez não entenda muito de Homem-Aranha pode falar, não, mas peraí, tem sim uma explicação na história de por que o uniforme dele é vermelho e azul, e que isso é importante porque era a cor da aranha que picou ele. E aí eu falo, não era, isso aí também
também foi uma coisa que colocaram no filme. O Peter não se inspirou na cor da aranha que picou ele pra fazer o seu uniforme. Mas esse aqui já é um detalhe que me incomodou no filme do Andrew Garfield, porque em todas as adaptações do Homem-Aranha para todas as mídias que mostram a picada, ele sempre é picado na mão. No filme do Andrew Garfield, decidiram fazer ele ser picado no pescoço. Isso muda alguma coisa na história? Não. Faz alguma diferença o lugar do corpo que ele foi picado pela aranha? Não, cara, não faz nenhuma diferença, isso não vai mudar a história completamente. Mas um fã mais chato como eu pode se incomodar com isso? Pode pensar, putz, mano, não foi aí que o Peter foi picado, queria ver ele sendo picado na mão. Ah, mas já fizeram isso com o Tobey, dane-se, mano. Decidiram adaptar a origem mais uma vez, foi assim que ele ganhou os poderes. Eu acho nada a ver colocar a aranha pra picar ele no pescoço. É uma parada que quando eu vejo pela primeira vez me incomoda, me tira do filme. Muitas dessas mudanças, com o tempo a gente pode até acabar se acostumando, mas um primeiro momento, um primeiro impacto, se você é fã, muitas dessas mudancinhas podem sim acabar te aborrecendo, te tirando do filme, te fazendo não ter uma experiência tão boa quanto você poderia. Não achei que o filme foi horrível porque fizeram a aranha picar o Peter no pescoço, mas foi um detalhe bobo que me incomodou. Interessante, né? O Wagner do passado não era fã da Ariel, como ele fala nesse vídeo, que já tem mais de 2 anos. Mas ainda assim ele gravou um vídeo para defender os fãs da Ariel, que estavam incomodados com a mudança estética da personagem. E a gente está falando de mudança estética, né? Imagine mudança de lore, na lore do personagem, na tradição do personagem, no elemento constitutivo, base, essencial do personagem. O Wagner do Velho Testamento entendia isso, né, Wagner? O Wagner do Antigo Testamento compreendia que o fã deve ter uma relação de amor. E você vê que aqui ele também fala dos personagens como alguém. O cara reclamou, ele achou ruim, a aranha mordeu o pescoço do Garfield. Diz que isso tira ele do filme. Esse mesmo cara está defendendo a mudança. Depois que ele fala isso, tem gente que critica. Até que ele volta a falar depois, lá nas 4 horas e pouco, e ele fala que não liga pro Jor-El. Então você não é fã do Superman. Então o que você tá fazendo aí falando? Então o cara que não é fã do Superman, o cara que não liga para o Jor-El, ele se importou com a Ariel, mas com o Jor-El ele não se importa. E eu não posso dizer que tem alguma coisa errada. Esse cara tá apontando o dedo pra você, que de repente já leu muitas HQs, pra mim, que já assisti tudo que teve de Superman pra assistir, e dizendo pra você, olha, você é fã do Snyder e não do Superman. Você gosta do Snyder e não do Superman. Esse bostinha tá usando fazer isso, acredita? E um monte de gente, sim, verdade, tá certo, o Twitter falou que era, então é. Isso não é um troço absurdo? Nessa mesma live, ele faz piada com o Salve Marta. Que é o que você sabe que o cara tem que ir negativo, né? Quando ele faz piada com o Salve Marta. Ele só repete o que ele ouviu no Twitter. Um dos caras aí, que hoje diz que o filme do Snyder era quase perfeito, se refere ao Snyder como aquele cara. Porque por algum motivo misterioso que a gente não pode dizer que é Pix, porque senão tá perseguindo eles, o Snyder virou o ser mais odioso do mundo. Ao ponto desse moleque, que diz que Clark não é Peter pra ele, que ele não se importa com o Jor-El, dizer pra você o filme tá maravilhoso e perfeito. E se você não gosta, é porque você não gosta do Superman. Não se esqueçam disso, galera. Vocês que são inscritos desses caras, não se esqueçam disso. Eles cegaram vocês. Eles enganaram vocês. Eles venderam uma coisa falsa para vocês. Eles estimularam vocês até para hypar em cima de um trailer. Como é que os caras tiveram acesso a trailer? Como é que os caras fizeram prévia de trailer? Os caras te condicionaram a como agir num trailer. Você acha que esses caras não sabem o poder de influência que eles têm? Vocês acham que Cadeira Certa, Tom Dimas, aparece para procurar essas pessoas aí, para falar no canal deles? Por quê? Porque, porra, eles são influenciadores. Eles influenciam a opinião das pessoas
Eles não estão aqui só falando, não. E essa história de você pode criticar é mentira. Você critica pesado, você enfia o dedo na ferida. Eles dizem que você está perseguindo eles. Eles se vitimizam. Agora eles estão tirando o corpo fora, porque o filme fracassou. Não se esqueça do que esses caras fizeram. Eles passaram mais de 10 horas mentindo. Mentindo sobre esse filme. Esse moleque que não sabe nada de Superman apontou o dedo na cara do público e disse: você não gosta de Superman. Eu não tô nem aí pro Jor-El. Pra mim, Peter é mais que Clark. Mas você não gosta do Superman, porque o Twitter me disse. Dá o que esses caras merecem. Não é ir lá xingar, não é provocar, não é ofender. Dá o que esses caras merecem. Vai assistir outra coisa. Vai acompanhar outras pessoas. Vai seguir outros canais. Vai ver o Jeff Winner. Vai ver o Cinevisão, que é extraordinário. Certo? Sai do meio desses polarizadores aí, porque eles não querem saber de cultura pop, não. Não querem. Vamos encerrar. Vamos falar sobre a maldição de Jerry Siegel. Grant Morrison escreveu em Super Deus, página 34. Mas se a história de Jesus tem um tema central, sem dúvida é este. Quando um Deus decide vir à Terra, ele tem que fazer alguns sacrifícios. Para nascer, Superman foi chamado a renunciar a alguns de seus princípios. Como preço da encarnação, o filho de Jor-El de Krypton foi obrigado a fazer um acordo terrível com as forças complexas e tortuosas do mundo material. Isso aqui não é uma alegoria, isso aqui não é poesia, isso aqui é literal, tá? Aquele S também é uma serpente e carrega sua própria maldição. A ironia, o fio cósmico do qual nossa vida parece ser secretamente tecida, tinha o homem perfeito como alvo desde sempre. E então aconteceu, de nosso herói socialista, utópico e humanista, ser lentamente transformado numa ferramenta de marketing, num patriota pateta, ou pior, no traidor de seus próprios criadores. Em 1975, o Superman era radicalmente diferente daquele que os criadores dele haviam idealizado. Totalmente. Nas revistas, nos desenhos, em todas as produções, nada aparecia o nome dos criadores. Eles estavam na merda. Jerry Siegel tinha que trabalhar como datilógrafo para ter renda. E a DC estava nadando em dinheiro. É interessante que é nos anos 70 que acontece o crossover aí, o Wagner, ceifeiro, entre o Superman e o Homem-Aranha. E é interessante, porque nessa época o Superman era o grande sucesso da editora, não era o Batman. Não era o Batman, era o Superman. Então, o Superman que lutava contra a corrupção, que defendia os oprimidos, agora ele defendia a justiça, o modo de vida americano. A altura dele era diferente. Perry White, Jimmy Olsen, Kryptonita, todas essas coisas foram inventadas fora da HQ e empurradas contra a vontade deles para dentro da HQ. Já faziam anos que eles saíram da DC nessa época. A DC fez um acordo com eles porque essa carta, que é só um pedaço aqui, né? Ela chegou em vários jornais. E não era bom, eles estavam produzindo o filme do Superman. Não era bom para os negócios, né? Fizeram um acordozinho lá, mas não era grande coisa. Mas voltaram a colocar o nome deles nos personagens. Superman é uma criação extremamente pessoal. Extremamente pessoal. E extremamente espiritual. Há quem diga que se o Siegel e o Shuster tivessem ficado com o personagem, hoje a gente não teria ele. Porque as ideias deles iam esgotar, eles não iam ter expandido para rádio, TV e tudo mais. E a HQ teria acabado, o personagem teria sumido. Provavelmente. Mas sabe o que aconteceria se ele sumisse? O que acontece em Watchmen. O primeiro Coruja, que era policial,
ele se inspira a se transformar num vigilante lendo HQs do Superman. Ele tem uma experiência teofânica com a HQ, que depois para de ser publicada. Que ele fala que talvez as pessoas não lembrem da HQ. Então, você entendeu o Watchmen errado, viu, meu querido? Você entendeu errado. Aquilo é uma porta dos heróis para o nosso mundo, enfrentando as forças da escuridão que, inevitavelmente, nosso mundo vai colocar como resistência a eles. Então, para que a ideia entre no mundo, a união da ideia com as forças das trevas transforma o Superman em algo maligno, que destrói primeiro os seus criadores. Todo o filme do Superman está amaldiçoado. Essa aqui não é a primeira maldição. Um super fracasso. Ah, mas o primeiro filme não foi um super fracasso, mas foi turbulento. Gravaram os dois filmes juntos. Foi uma treta nos bastidores. E o Superman faz parte dos filmes amaldiçoados de Hollywood. Vamos fazer vídeo sobre isso no From Hell. Espero que os fãs leais do Superman se afastem dele em massa. Eu não reconheço no Christopher Reeve o Superman da época em que o quadrinho era publicado. É muito diferente. Espero que o mundo inteiro se dê conta do fedor que cerca o Superman. Evite o filme como uma praga. Essa maldição nunca vai ser quebrada. Não até que o Superman seja restituído ao seu Criador. Até que o círculo infernal, porque essa maldição está sobre todos os super-heróis. Essa é a crise dos heróis. O Superman é o princípio, é como Adão, que cai e deixa a mácula do pecado original para todos os outros. Se eles não forem libertados do inferno, devolvidos aos seus respectivos criadores, essa maldição nunca vai ser removida. Ela sempre vai estar aí. E a gente só viu o auge dela. E veja que aconteceu um processo, né, quando esse filme foi lançado. E eu lembro o Enorme mesmo fazendo um vídeo detonando a família Siegel e a família Shuster e defendendo os interesses da corporação, que é o que os fãs da DC fazem. Não seja fã da DC, a DC não merece. Elas torturaram esses dois caras. Elas adulteraram a ideia deles. Então, é o seguinte, eu não tô nem aí pra Kryptonita, eu não tô nem aí pra Jimmy Olsen, eu não tô nem aí pra cor do Perry White. Cada vez que o Superman é aproximado da ideia original, uma guerra acontece. Aconteceu nos Novos 52. Esse é o problema do Superman dos Novos 52. E aconteceu com o Snyder. Cada vez que o Superman, cada vez que tentam tirar o Superman das mãos das forças infernais, das corporações demoníacas, porque corporações são demônios, os seus logos são sigilos para hackear tua mente, para manipular você, roubar tua força, para parasitar você. Cada vez que tentamos libertá-lo, uma guerra acontece. Eu não quero um Superman produto. Eu não preciso disso. Eu não preciso ficar hypando o próximo filme, eu não quero saber disso. Eu não preciso nem ver o fim da trilogia do Snyder. O fim da trilogia do Snyder, o objetivo, aliás, da pentalogia do Snyder, seria a libertação do Superman. Por isso que não continuou. Seria a ideia penetrando completamente na consciência, do inconsciente para a consciência. A maldição do Jerry Siegel está sobre os criadores e está sobre nós. E mais é dito, né? Que os verdadeiros, espero que os fãs leais do Superman se afastem dele em massa. Somos poucos, Siegel, mas nos afastamos. Eu gosto do Christopher Reeve, sei que ele foi punido por conta disso, gosto
da interpretação dele do Superman, mas reconheço que não é o verdadeiro Superman. Que nós encontramos com o Superman em 2013. E poucos de nós ficamos inteiros depois desse encontro. Não esqueça disso, viu, meus queridos? Não esqueça. Um abraço e até o próximo vídeo. Inclusive, diversas vezes eu falo brincando que eu tô na internet há 12 anos e até hoje eu só não me vendi porque ninguém quis comprar. O problema é quando você está, não tô dizendo que é o caso do Peter, mas quando você está visivelmente vendido e quer transpirar para as pessoas uma imparcialidade. Aí é foda, entendeu? Mas vamos lá, desculpa.